Nos dois primeiros vídeos desta série sobre o Graupner MZ24 Pro, eu basicamente apresentei para vocês o que este rádio oferece. Este vídeo aqui vai ser diferente dos outros dois, porque agora eu vou dizer a minha opinião e o que eu realmente achei usando, programando e também voando este rádio aqui. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. Se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós postamos, aproveite também para nos seguir nas nossas outras redes sociais. Instagram, Facebook, também o nosso site que tem muita informação sobre o hobby, o aeromodelismoeassim.com. E antes de começar, eu já quero agradecer ao Thiago lá do canal Drones for You. Para quem não conhece, este canal aqui de cima, que é o maior canal de modelismo. Ele que nos enviou este rádio aqui para ser utilizado no canal e também para eu voar os meus aviões. Então, Tiagão, muito obrigado. Também já queria agradecer a Graupner USA e também ao Team Graupner Brasil, que nos deram uma força muito grande para a produção deste conteúdo. E antes de falar para vocês a minha opinião sobre o rádio, é bom que vocês saibam o que eu já tive de rádio e o que eu entendo. Eu comecei com um rádio bem velhinho da Futaba, era um Conquest 6 canais, que na época que eu comecei a voar ele já era totalmente ultrapassado, inclusive era 72 MHz, bem antigo mesmo. Depois disso eu comprei o meu rádio 7C, que ele já era um rádio computadorizado. Depois disso eu peguei um Futaba 14SG e este é o meu rádio atual que eu possuo na maioria dos meus modelos, porque eu tenho vários receptores Futaba. Além disso, eu já produzi para vocês uma série, esta aqui de cima, sobre o rádio Graupner MZ12 Pro, que é o irmãozinho menor da linha Graupner. Eu não cheguei a voar com o rádio, não cheguei a programar o rádio, só que eu li todo o manual, aprendi como funciona cada funcionalidade dele. Então este foi o meu primeiro contato com o MZ24 Pro da Graupner, certo? Então acho que agora vocês já conseguem entender melhor no contexto que eu me encaixo para emitir a minha opinião. E para começar, vamos aos pontos que mais me chamaram a atenção de maneira positiva neste rádio. E a primeira coisa é que este rádio possui uma tela colorida e touchscreen. Então você clica aqui nas funcionalidades e vai avançando. Isso eu gostei bastante, eu nunca tive um rádio touch, então é bem legal. E também esta tela é colorida, então também nunca tive um rádio com tela colorida, achei bem legal, achei bem interessante essa funcionalidade do rádio, né? Uma característica, digamos assim, não é uma funcionalidade. A segunda característica que chamou muito a minha atenção e eu também não tenho experiência prévia com isso, que é o log de voo, basicamente uma caixa preta que salva dentro do rádio todos os dados de telemetria do receptor, inclusive dados de telemetria de sinal. Então com este rádio aqui, você consegue saber se o seu rádio realmente perdeu o sinal ou se for um mau contato, se foi um sobreaquecimento com curto-circuito de servo, qualquer coisa nesse sentido. Com os dados de log de voo, você consegue fazer aí, entre aspas, uma perícia no seu rádio, analisando todos os dados, e aí sim concluir por que o seu avião caiu. Espero que isso não aconteça, mas caso aconteça, você consegue descobrir o porquê. Terceira coisa, o som do rádio. Tanto a telemetria pode ser falada para você, quanto ao acionar qualquer chave do rádio, qualquer função, o rádio te dá um feedback de qual chave você bateu. Então ele fala trem de pouso recolhido, trem de pouso baixado. O áudio original do rádio é em inglês, você consegue instalar outras línguas, porém este modelo não possui áudio em português. Então caso você queira, você tem que fazer os arquivos e colocá-los no rádio, que é uma outra opção, é uma coisa bem interessante também, que chamou muito a minha atenção. Algumas telemetrias eu também achei bem legal. Então, por exemplo, telemetria de sinal, que é uma coisa que você não vê comumente em outros rádios. O receptor fala para o rádio, consequentemente o rádio te avisa qual
é a porcentagem de sinal que está chegando para ele. Então aí até 30% de sinal ainda é um valor legal, abaixo disso já é algo que você tem que tomar cuidado. Então é uma coisa muito interessante. E outra telemetria que eu não vejo nas outras marcas é a questão de temperatura interna do receptor. Ou seja, com a temperatura interna, você consegue detectar, por exemplo, um curto-circuito. Caso aconteça um curto-circuito, a corrente do receptor sobe muito, o receptor esquenta e com esta telemetria você consegue saber que foi isso, principalmente quando isso é associado ao log de voo. Então, telemetria de sinal e de temperatura me chamaram muito a atenção mesmo. Um outro ponto que eu gostei bastante é a pegada do rádio, ou um termo em inglês, né, o grip do rádio. Ou seja, eu achei que ele é um rádio que veste muito bem na mão. Eu vou com essa posição, com os dedos aqui em cima e polegares em cima do stick. Então eu achei que é um rádio que pega bem legal. Tem essa parte de borracha aqui lá na lateral que te dá uma segurança maior. O rádio não é totalmente liso. E tem um buraquinho assim, sabe? É mais afundado aqui no meio. Então eu gostei da pegada, achei bem confortável, tanto para acionar as chaves, como para acionar os trims, os sticks, eu gostei bastante. E já falando de chave, um outro ponto que eu adorei, que eu achei muito prático e que a linha da Futaba não sei por que ainda não possui, quando você entra em alguma função, você coloca lá, selecionar chave. Beleza, você não precisa falar qual chave você quer, igual eu tenho que fazer no meu rádio Futaba. Você simplesmente vai lá e bate a chave. O rádio já vai entender que é aquela chave. Aí você só coloca, claro, qual ponto é ligado, qual ponto é desligado, mas ele já pega a chave pelo acionamento. Isso é uma coisa muito legal, uma coisa simples de ser feita do ponto de vista técnico no desenvolvimento do rádio e que dá uma agilidade muito grande na hora de programar. Porque você não precisa ficar olhando, peraí, que chave é essa? Ou essa chave é S5, essa é a chave S7. Não, você bate a chave que você quer e o rádio já entende isso. E também, claro, eu não poderia deixar de falar a parte de sequenciamento de servos. Eu falei isso no nosso primeiro vídeo, que era review, e não é comum de se ver em outros rádios nessa faixa de preço. Ou seja, você coloca servos para trabalharem em sincronia, aciona um, depois aciona outro, e isso te gera uma economia tanto de dinheiro, que você deixa de comprar um equipamento que vai fazer exatamente esse trabalho, como também uma economia de hardware, de equipamento físico dentro do seu avião. E quem monta bastante avião, quem monta avião mais complexo, sabe, quanto mais equipamento você coloca no seu aeromodelo, maior é a chance de algo acontecer errado, porque são mais componentes para darem problema. Então, ao eliminar os componentes, mais placas, mais circuitos, você está eliminando possíveis problemas do seu avião. E este rádio faz isso, ele tem o sequenciamento de servo. E outra coisa que pode parecer um simples detalhe, mas que na verdade também faz muita diferença, eu gostei desse rádio porque ele tem vários potenciômetros, né? Vários diais, que são esses daqui, sliders, que são aqui, e também possui mais trims. Então você tem outros dois trims aqui em cima, tanto esse que chama DT2 e o DT1, que você pode alocar para outras funções, caso você queira trimar, por exemplo, como por exemplo um flap ou alguma outra coisa que qualquer coisa que você coloque necessite de trimagem. Então você tem os trims, você tem vários potenciômetros, são dois na frente, dois em cima e dois sliders aqui atrás, né, que giram, acho que é algo por volta de 90 ou 45 graus aqui. E é isso, então achei que tem bastante maneiras de você acionar o comando. Fora as chaves que são de 3 posições, todas as chaves são de 3 posições, e uma coisa que até agora eu só vi na Graupner, que eu achei muito interessante. Chave com 2 posições fixas e a terceira posição pulsante. Então temos aqui esta chave, que pode ser usada para o cabo trainer, e essa outra chave aqui na frente. Então, 2 posições são fixas e uma pulsante. Isso é interessante porque você dá mais recurso. Geralmente os rádios vêm com uma chave de 2 posições, sendo que uma das posições é fixa e você movimenta para outra que é pulsante. Ponto positivo para a Graupner também nesse aspecto. Agora eu quero entrar um pouquinho na parte chata.
a parte que eu não gostei do rádio. Então não adianta eu ficar aqui só elogiando um produto, sendo que pela minha experiência, como muitos outros produtos, também possui um pouquinho de deficiência. Então agora é hora de eu levantar os pontos que eu não gostei neste rádio. Primeira coisa, este rádio você não consegue ver muito bem a tela no sol. Quem já utilizou o celular, né, os celulares, os smartphones que são comuns hoje, no sol com baixo brilho de tela, sabe do que eu estou falando. Tudo fica escuro e você não consegue ver muito bem. É o que acontece com esse rádio. Então, se você for utilizar no sol e precisar fazer uma programação ou qualquer coisa do tipo, você vai ter que virar de costa para o sol, esconder, fazer sombra, porque não é possível ver muito bem a tela. No geral, nós não programamos um rádio no sol, raras exceções. No geral, você bate chave e recebe o feedback, como por exemplo, de timer. Você escuta o rádio apitando, que já deu tempo. Então você não precisa programar no sol, mas caso você precise, vale lembrar que ali no sol do meio-dia, aí das 11 horas da manhã até 2 da tarde, é um pouco difícil você enxergar a tela no sol. O segundo ponto que eu não gostei muito desse rádio, apesar de que eu sei que o X12 da Spectrum, que é baseado no sistema Android, sistema que a maioria dos nossos celulares roda, é muito lento, mas muito lento mesmo, e seria até covardia comparar este rádio com o X12, porque ele demora 1 minuto para ligar, para vocês terem ideia. Eu achei esse rádio lento. Então, para vocês terem ideia, eu vou acionar agora o rádio e vocês vão ver o tempo que ele demora para ligar. Ligou. Então vou apertar aqui para não transmitir radiofrequência. Então vocês podem ver ali que demora uns 5, 6 segundos. Isso é um problema? Em geral, não. Mas às vezes, se você tiver com muita pressa, pode ser que atrapalhe. Ou se você precisar ligar e desligar o rádio algumas vezes, isso é chato. E essa lentidão do sistema não para por aí, tá bom? Quando você entra no menu ou quando você sai do menu, ele também é um pouco lerdo. Eu vou clicar aqui para vocês. Vocês viram que vai carregando ícone a ícone? Você não consegue clicar em nada até que toda a tela esteja carregada. Então aí demora uns 2 segundos. Novamente, comparando com o meu 14SG da Futaba, é um rádio instantâneo. Você clicou, na verdade você não clica na tela porque ele não é touchscreen, mas você clicou no botão, o rádio já abre na hora, não tem demora nenhuma. Este rádio aqui demora um pouquinho mais. E eu vou mostrar para vocês que é em todas as telas. Então se você clicar em menu base, mesma coisa, você viu? Demora para carregar. O menu System nem tanto porque ele tem menos ícones, mas mesmo assim tem que carregar. Viram? Eu vou voltar aqui para a tela inicial e vocês vão ver que ela também carrega. Então é isso, até que o rádio não esteja totalmente carregado, você não consegue clicar. Eu vou mostrar isso para vocês, inclusive. Vou entrar aqui no menu Function e vou tentar clicar no primeiro ícone que aparecer. Vocês viram? Cliquei por 3 vezes, o ícone não abriu. Agora, com a tela carregada, eu consigo abrir. Então, este é um ponto negativo que eu, sinceramente, não gostei muito do rádio. Ele é tanto lento para você entrar nas funções como lento para ligar. O desligar também é válido. É bem mais rápido para desligar, mas mesmo assim tem uma demorazinha. E vamos aí ao ponto que mais me chamou a atenção de maneira negativa desse rádio. Vocês lembram no primeiro vídeo de review dessa série, quando eu disse que ele possuía fases de voo, só que eu coloquei uns 3 asteriscos quando eu falei isso? Eu falei, pessoal, eu vou voltar, vou falar mais sobre isso, porque tem muito recurso e acaba atrapalhando. Chegou o momento, eu vou falar sobre as fases de voo desse rádio. Ou melhor dizendo, condição de voo, para quem não conhece, é quando você programa uma chave para alterar muita coisa do seu rádio. Então você tem aí, entre aspas, um avião em nível de programação para cada chave. Então se você quiser voar ele com trem abaixado, muda a trimagem, às vezes muda a compensação de profundor, muda a compensação de aileron. Se você quer ter um voo acrobático, um voo 3D, que muda muita configuração, às vezes vale a pena você utilizar a condição de voo. Condição de voo é algo que muda muito a programação do rádio.
E o principal ponto da condição de voo é que para cada condição de voo você tem uma trimagem do avião. Então sabe aquela sensação quando você baixa o flap, o avião começa a subir ou começa a descer, aí você precisa pedir para um amigo seu entrar na programação e ficar mudando a compensação enquanto você está voando o avião, ou você voa, pousa, mexe, voa, pousa até chegar num ponto certo. Programando por condição, você não precisa fazer isso, porque você simplesmente trima o avião de novo. Então você vai lá no trim, trima o avião, e quando você abaixa o flap, o profundor já abaixa, e caso o flap tenha tendência, o aileron também já compensa. Então, até agora foi para explicar para vocês o que é condição de voo. O que eu não gostei desse rádio de condição de voo, porque eu programei, como vocês vão ver no próximo vídeo, a programação do meu Tractor, o meu Tractor 25, que eu voei com esse rádio. E o que aconteceu? Eu programei ele por condição de voo, mas quando você faz isso, todas as programações mudam. Ou seja, você precisa programar 3 vezes, como no caso que eu utilizei, porque flap recolhido, flap 1, full flap. Então eu utilizei 3 condições de voo. Eu tive que programar 3 vezes o avião. Ou seja, o dual rate para uma condição de voo, você vai lá e programa. Quando você muda a condição de voo, não tem nada programado no dual rate. Aí você tem que ir lá e programar de novo. Aí você muda para a terceira condição de voo, você tem que ir lá e programar de novo. Eu achei isso algo muito errado da Graupner. Eles poderiam ter feito essa programação de maneira muito mais simples. Mas eu também entendo o que eles pensaram. Ao fazer isso, eles quiseram dar muitos recursos ao aeromodelista. Porém, na minha interpretação, esses recursos não são bem-vindos porque eles te geram um trabalho tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a minha recomendação é não programe por condição de voo o MZ24 Pro. Porque se você fizer isso, para cada condição de voo, você vai ter que programar uma vez o seu avião. E isso é tão grave, gente. Esse negócio de condição de voo chega a ser tão grave nesse rádio que até mixagem para de funcionar. Então, se você tem uma mixagem, como eu utilizei no meu Tractor, que acelera um pouco o motor, quando você bate chave, você tem que fazer 3 mixagens, porque quando você bate a chave e baixa o flap, por exemplo, muda a condição de voo, a mixagem sai. O dual rate você tem que programar 3 vezes. Endpoint você tem que programar 3 vezes. Então assim, não vale a pena. Não programe o Graupner MZ24 Pro por condição de voo. Fora isso, é um rádio muito bom. Tá, eu gostei de programar, acabei programando de novo meu Tractor sem ser por condição de voo e isso foi muito mais fácil. Então assim, usar a condição de voo nesse rádio simplesmente para ter trims diferentes para cada nível de flap ou para trem de pouso aberto, trem de pouso recolhido, não é uma opção inteligente, porque em vez de facilitar, ele vai dificultar em muito a sua vida. E como eu falei, este vídeo foi baseado nas minhas experiências, ou seja, baseado no que eu conheço de rádio, no que eu conheço de programação, quais são as minhas necessidades em relação ao avião. Se cada um de vocês fossem fazer um vídeo como esse, cada um levantaria outros pontos que chamaram atenção, outros pontos que não gostaram. Por isso que esse vídeo é opinião pessoal, eu respeito todas as opiniões, mas para mim, né, depois que vocês assistiram tudo isso, o MZ24 Pro é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, como eu já falei um pouquinho antes, eu vou mostrar a programação na prática, eu vou mostrar o meu Tractor sendo programado com flap, com dual rate, com várias coisas bem legais. Porque aeromodelismo é assim!